Ó, gravando. Namastê, estou muito feliz aqui com a nossa primeira aula do Satsang. Eu sempre tive vontade de fazer um programa assim, como uma assinatura, né? E vai ser a cada aula que a gente fizer, elas vão ficar gravadas, e daí você vai poder rever as aulas. É uma aula de 1 hora, tá? De 15 em 15 dias, para ficar leve mesmo e para que tenha constância, né? Porque é melhor um pingo d'água todo dia, ou de 15 em 15 dias, do que um balde d'água a cada 3 meses, né? Então, a ideia é realmente, assim, ter essa constância no estudo, né? Porque o que a gente falar hoje reverbera, né? Durante esses 15 dias. Você vai poder rever as aulas ali, porque as aulas vão ficar disponíveis gravadas, né? A gente vai colocar sempre a aula e o tema da aula, o nome da aula, para que vocês possam, né, voltar ali. Ah, eu quero de novo, eu quero saber sobre tal assunto, né? Então a gente vai tentar organizar bem esse material, tá? Para que vocês possam ter essa constância de prática. E assim, a ideia agora eu vou falar nessa aula sobre os Purusharthas e sobre Sadhya. Alguns de vocês já ouviram, né, esses assuntos, mas a gente sempre ouve diferente, né? Por conta das nossas próprias experiências, daquilo que a gente sabe, às vezes a gente ouviu uma coisa e de repente aconteceu alguma coisa na vida e eu ouço de novo a mesma coisa e aquilo faz sentido. E na verdade, toda vez que o professor fala, ele sempre fala algo novo, algo diferente, né? Dá um exemplo, conta uma história, né? Para que esse conhecimento fique é, mais presente na nossa vida, né? Porque o objetivo do satsang é esse encontro de pessoas que estão em busca de si, né? De se autoconhecer e em busca de conhecer a, a grandeza do universo, o absoluto, né? Mas para chegar lá, a gente precisa ter esse conhecimento mais próximo da gente, né? Outro dia, eu estava ouvindo uma aula da Glória, né, que é a minha principal professora, e muito do que eu vou ensinar para vocês, eu já quero agradecer a ela, né, que me ensina, e que eu faço aula com ela semanalmente. É, ela estava falando dessa questão de a gente querer entender o absoluto, a gente querer entender a existência, mas ao mesmo tempo a gente toma umas posturas tão extremistas, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso está certo, isso está errado, extremista e determinista, né? E que é muito mais fácil, na verdade, né? E é por isso que a gente vê tanto disso hoje em dia, porque é muito mais fácil tomar uma atitude extremista do que você ouvir o ponto de vista da outra pessoa, você entender da onde a pessoa está vindo com aquele conteúdo, né? Você realmente colocar os pés no sapato do outro, né? Então é muito mais simples, é muito mais fácil falar isso está certo, isso está errado. E daí a gente vê que nesse caminho de tudo que a gente está fazendo, as coisas não são exatamente assim, né? Ou certa ou errada, né? Existem, a gente vai ver quando a gente vai falar sobre Purushartha e Sadhana, e Sadhya, nessa aula, e depois a gente vai começar a falar do valor dos valores, né? E passar por cada um deles, e às vezes vai ter uma aula que vai ser mais longa de um determinado valor, vai ter outra que vai ser mais curta, vai também depender do conhecimento da professora, né? E de como que ela pode transmitir para vocês, e vai também depender, né, todo esse estudo vai também depender de vocês trazerem perguntas, tá? Porque satsang é esse momento de sentar junto, né? Então, a, a ideia é eu explanar algumas coisas e depois vocês perguntarem e a aula continua com essas perguntas, né? Com essa troca. E é isso, né? Um conhecimento vivo, onde tem uma mão dupla, né? E vocês podem perceber, para quem já estuda comigo e já me viu dando aula,
já percebeu que, às vezes, quando a gente recebe uma pergunta, quando o professor recebe uma pergunta, o conteúdo se expande de uma forma muito grande, né? E responde a pergunta de o questionamento e perguntas que outras pessoas tinham e a gente nem sabia, né? E às vezes a gente nem sabia que tinha aquela pergunta, né? E a gente vai estar trabalhando com um texto que é da Bhagavad Gita, onde Krishna ensina para Arjuna sobre todas essas coisas, né? O valor dos valores, ele vai ensinar, o Krishna vai ensinar Arjuna sobre esses valores. E ao mesmo tempo, o Arjuna somos nós, né? Todos nós somos os Arjunas, né? No campo de batalha, que é o nosso próprio ser, a nossa vida, o nosso cotidiano e de como a gente lida com a vida, né? E o que a gente quer com esse estudo, no final, é Shreyas, né? Essa paz, Shreyas é a tranquilidade, né? O que a gente quer com esse estudo é o autorrespeito, a dignidade, a valorização de mim mesmo, né? É ser respeitado pelos outros, é respeitar a si mesmo, né? Então, todas as perguntas, elas vêm também de uma própria vivência, né? Que às vezes você fala, ai, não, mas essa pergunta não tem nada a ver, não existe pergunta errada, tá? Então, a gente vai começar. Acho que é importante, eu sei que tem pessoas que não podem, né? Talvez nesse momento abrir a câmera, tal, com algum problema, mas seria muito interessante que a gente visse as aulas, né? Quem está vindo ao vivo, se puder fazer aula com a câmera aberta para realmente ter essa conexão, porque eu olho para vocês, né? Eu estou aqui olhando para o rostinho de cada um de vocês e às vezes eu vejo assim, né? Eu falando e a pessoa fazendo assim com a cabeça, ou, ou tipo uma dúvida, né? Ou um sorriso, ou assim. Daí eu tenho também um termômetro para ver o que está acontecendo do outro lado da tela, né? E se cria realmente uma conexão, tá? Mas eu entendo se no caso você não puder fazer, mas é interessante, né, essa conexão, tá bom? Então a gente vai começar, eu vou cantar, eu vou trazer um mantra que a gente canta no início das práticas, das aulas de Vedanta, tá? Depois eu canto para vocês. Isso aqui é um material que eu tirei lá do site do Vidya Mandir. No Vidya Mandir tem os mantras com a Glória cantando e essas traduções todas, tá? Então, a gente vai cantar, né, essas invocações ao mestre, ao guru, e esse mantra, ele volta, né? Assim, esse mantra é como se eu estivesse dando a mão para a Glória Arieira, e a Glória Arieira dando a mão para o Swami Dayananda, que dá a mão para o Swami Tinmayananda, que dá a mão para o que vai para trás, que chega até Shankara, né? Que chega até Shiva, que traz todo esse conhecimento, tá? Então, eu vou cantar uma vez só e vocês podem tentar cantar junto. Com o tempo, vocês vão aprender. Eu acho muito legal essa coisa de a gente aprendendo realmente com com o andar da carruagem, né? Então, quando a professora fala uma palavra, quando ela canta um mantra e você consegue ler ali o sânscrito junto, já presta atenção que S é esse, que B é esse, que A longo é esse, e assim a gente vai aprendendo. Eu aprendi muito sânscrito assim. A pessoa falava uma palavra, eu já repito mentalmente aquela palavra, né? E daí a gente vai aprendendo com mais facilidade. Então, atitude de mantra. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaha
Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. E agora o Guru Mantra, o mantra de proteção para o aluno e professor. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, esses momentos dos mantras também são os momentos em que o professor se organiza internamente, né? Se conecta, o aluno também, né? A gente lembra da importância do estudo, esse mantra de invocação ao Guru é também lembrando e agradecendo todos que vieram antes de nós, dessa cultura que é Paramparam, né? Que é essa cultura onde eu ouço e onde eu é através da oralidade, né, de ouvir e compreender. A gente tem livros, claro, né, a gente lê livros, a gente lê, mas a gente tem essa questão do oral, né, de você estar ouvindo para ter uma compreensão maior. Então, eu também queria trazer um pouco do conceito de guru, né? Guru, essa semana que passou, a gente teve a visita da cônsul da Índia aqui no estúdio, ela quis falar comigo, eu fiquei muito feliz, muito honrada, né? Para mim é um grande reconhecimento, assim, tipo, do nada a pessoa fala, não, eu vou para Florianópolis e eu quero falar com você. A gente fez um pequeno encontro ali no estúdio, e ela falou do guru, né? Não é guru, tá? É guru. Guru, as duas letras são do mesmo tamanho. E ela falou uma coisa que é interessante, assim, que o guru é uma pessoa que tem experiência, né? Então, talvez eu esteja aqui falando sobre Vedanta porque faz mais de 25 anos que eu estudo Vedanta, né? E faz mais de 30 anos que eu estudo a filosofia védica, né? Estive algumas vezes na Índia, estudei lá, né? E realmente tudo que eu estudo, eu tento, né, colocar na vida prática. Nem sempre a gente consegue, está tudo certo. E a gente também, né, muitos de vocês aqui são professores, a gente tem sempre ter essa um pouco de dúvida sobre si mesmo, né, e sobre o ensinamento, ter um pouco de dúvida faz com que a gente se dedique a estudar mais e praticar mais, e sempre se aperfeiçoar, e sempre aprender mais, sempre estar caminhando. E outra coisa é diminuir o ego, né? Assim, ter essa dúvida, assim, diminuir o ego, assim, tipo, não, agora tem, tem que ter duas coisas acontecendo, uma diminuição do ego, né? Mas também tem que ter uma certeza daquilo que eu sei, né? Tem coisas que eu sei e que eu vou ensinar para vocês, tem coisas que eu estou aprendendo, né? E o caminho de ensinar, né? Que é esse caminho que eu me dedico, ele ele traz muitos benefícios para mim porque eu tenho que estudar para ensinar, né? Então a gente faz esse samskara. Então o Guru, a cônsul Manish Swami, ela falou que é uma pessoa que tem experiência quase como um terapeuta, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né? Que conhece os, os, os segredos védicos, digamos assim, né? Então, eu queria falar um pouquinho de como vai funcionar o satsang. Então, são aulas quinzenais, ao vivo. Todas as aulas vão ficar gravadas, tá? Os slides a gente também vai colocar lá na plataforma, tá? A gente também vai enviar os slides e áudios dos mantras no grupo de WhatsApp. A Ângela, que é a nossa querida assistente,
Vai também abrir um grupo de Telegram para colocar esses materiais ali para ficar tudo compilado, organizado para vocês, tá? Apesar de a gente também colocar na plataforma, só que eu vi que na plataforma daí tem que baixar o negócio. Eu não entendi muito bem, a gente está aprendendo ali. Então as aulas vão ficar ali e com o tempo a gente vai ter esse banco de dados e você vai poder voltar ali na aula. Tá? Eu até eu tinha colocado, ó, quer ver como é que vai ficar a plataforma? Quero mostrar para vocês. Aqui, ó, vai ficar assim. Então, a gente vai sempre colocar, né, aqui tem as aulas aqui do lado, onde ficam os links, né? E daí aqui vai ter, ó, tem as aulas, os 4 propósitos da vida humana. Aqui eu coloquei só as imagens, né? Ó, o mantra que vocês receberam, que a gente viu ali. Então as imagens ficam ali. Só que daí tem que ficar abrindo um por um, né? Então a gente vai mandar ali pelo site também. E depois vão ter aqui os vídeos também vão estar ali, tá? Acho que é isso. Às vezes, né, a gente pede um prazo de 48 horas para essas aulas entrarem ali, mas geralmente a gente faz mais rapidamente, é, mas a gente pede esse prazo porque às vezes tem, né, questões técnicas mesmo para resolver. Se Deus quiser, a gente não vai ter problema nenhum, né, de não esquecer de gravar em uma aula. Às vezes eu estou dando aula, eu olho assim, meu Deus, está gravando. Eu levo um susto, assim, meu coração bate mais forte. Ai, não, está gravando, está gravando. E então vamos lá para o assunto, né? Por que que eu escolhi Purushartha? Porque aí é onde começa, né, as nossas escolhas, quais são os propósitos da vida humana, né? A gente sabe que... Vou botar aqui. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, é porque aqui nos Purusharthas é onde tudo começa, tá? Aqui é onde tudo começa. São os 4 propósitos da vida humana. Artha, Kama, Dharma, Moksha. Tá? Então, e daí eu vou falar sobre Sadhya, porque complementa isso que a gente está conversando, né? Então, Artha é segurança. Segurança no sentido de que todos os seres buscam isso, né? Todos os seres vivos buscam segurança em primeiro lugar e depois prazer. Segurança. O quanto que eu preciso de segurança e o que que é segurança para mim, né? O que que significa segurança para mim? Segurança para mim é ter um dinheiro no banco. Ou segurança para mim é eu morar numa casa, sei lá, morar num apartamento em vez de casa, né? Porque eu tenho medo de morar numa casa. Eu gostaria que você refletisse para você. O que que é segurança para você? O que que te deixa seguro? É um relacionamento? Uma profissão? Um trabalho? Né? O que que te deixa seguro? É dinheiro. Mas quanto de dinheiro? É importante pensar nisso. Quanto de dinheiro que eu preciso para me sentir segura? Porque tem gente que tem muito dinheiro e se sente muito inseguro, né? Daí tem que ficar andando de carro blindado, segurança, né? Então não resolve, não é o dinheiro que vai resolver a questão da segurança, concorda? Né? Então, o que que eu preciso para ter segurança? E no final das contas, a gente tem que pensar, né? Então, pensa aí o que que você precisa mesmo, assim, né? De repente anota, é legal que você tenha um caderninho das anotações. Eu estou cheia de caderno, eu sou cheia de caderno de anotações que eu nunca leio, mas que na hora que eu estava fazendo a aula eu escrevi. Mas, assim, pensa na quantidade de caderno que eu tenho. Tem uma caixa, agora eu fiz mudança, tem uma caixa de caderno. Mas é muito legal, às vezes a gente, para estudar, né, precisa, às vezes tem gente que fica mais nesse, conectada com escrever as palavras e tal. Então, também, algumas reflexões vêm, seria legal escrever.
Existe uma diferença grande entre segurança e confiança, né? Que tem uma outra palavra que a gente chama de Shraddha, que é confiança, né? Então, talvez se a gente, esse arta, né, se a gente transformasse o arta em acabei de falar a palavra, esqueci, em Shraddha, né, se a gente transformasse arta em Shraddha, em confiança, né? Confiança, a confiança, ela tem um fator importantíssimo, que eu vi alguma coisa relacionada a isso. Eu sei, assim, a confiança. Tem alguns alunos aqui, a Vivi, tem outros alunos aqui que eu ainda não conheço, né? Assim, que estão estudando, que vão ver e vão estudar pela primeira vez, mas em algum lugar se criou uma confiança para que viesse a estudar comigo. Então, né, é baseado, a confiança é baseado em alguma experiência passada, né? Então, eu tinha, alguém me falou que é legal, ou eu entrei lá no Instagram gostei do que ela está falando, né? Então, a confiança, ela é baseada em alguma coisa que eu vi anteriormente, né? Então, mas também na confiança existe o aspecto de eu estar errado também, né? Assim, de tipo, eu confio, mas daí eu fui na aula, daí eu não gostei tanto. Tipo, não gostei do jeito, ou não gostei do que ela falou, achei que não foi profundo o suficiente, enfim, né? A confiança tem esse aspecto também, né? Não é uma fé cega, onde você vai pegar e colocar a professora Camila Hayek num pedestal e tudo que ela fala está correto. Não é isso, confiança. Isso seria fé, né? Confiança é você ouvir o que eu estou falando, né? E questionar, né? Então, a gente está nesse ambiente onde a gente vai ouvir, contemplar, refletir e contemplar. Ouvir, refletir e contemplar, né? Então, ouvir, refletir, pensar, fazer perguntas e contemplar é quando o conhecimento chega realmente até a gente consegue, na vida diária, aplicar esse conhecimento, né? Então, a gente tem que pensar bastante em relação à ATA, essa segurança, e, assim, o quanto de segurança eu preciso e a diferença entre segurança e confiança, né? E o que que eu quero na vida? O que que eu realmente busco na vida? Eu busco confiança. Esse projeto, esse programa, ele só deu certo porque eu confiei que iria dar certo, né? Que eu falei, vamos lá, vamos fazer, vai ser assim, vai ser assado e tal. E eu fui, né? Eu tinha um objetivo, eu tinha um sádia, que era ter uma aula teórica, ter um estudo continuado, né? Então, eu fui fazendo o sadhana, né? A prática. Eu fui colocando essa ideia em prática. Pensei no nome, pensei no texto, conversei com a Fernanda, trouxe as ideias, fiz acontecer, né? Então, fiz o sadhana, né? Para alcançar o sadhya. E a gente pode ver essa questão de segurança em relação aos relacionamentos também, né? Ao invés de a gente querer nos relacionamentos segurança, a gente buscar esse lugar de confiança, que traz uma instabilidade e um certo medinho, né? Porque é diferente você ter uma relação onde você, né, acha que tem segurança e uma relação em que você tem confiança. Entende a diferença? E às vezes nos relacionamentos a gente quer segurança. Não, eu vou ter um relacionamento e eu nunca vou ser traída, né? Eu quero essa segurança. Eu quero essa segurança. Mas pode ser que não aconteça isso. Então, eu tenho que depositar na pessoa confiança, de acordo com o que eu conheço da pessoa, né? E é maduro, isso é maduro, porque não é maduro você achar que está num relacionamento seguro.
não é maduro. É porque todos nós somos aptos a qualquer coisa e fazer coisas erradas, né? Todos nós. Quando a gente for ver os valores, né, que são que é o que a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que todo mundo acerta e todo mundo erra, né? Então, tentar observar essa questão da confiança, né? Um relacionamento, ele necessita de confiança, né? Desse Shraddha, né? De você estar ali disponível, aberto, confiando, sabendo que é uma corda bamba mesmo, né? Porque a própria vida necessita desse Shraddha. A vida é um caminhar com o coração na mão em cima de uma corda bamba, né? A vida é isso, né? A gente não tem segurança de nada. E querer alcançar segurança uma imaturidade nossa, né? Porque a gente pode morrer a qualquer momento, né? E tudo que é hoje, amanhã não é mais. E as coisas passam. E hoje tá bom e amanhã tá ruim. E amanhã, depois de amanhã tá ruim e depois tá bom de novo, né? Porque tudo passa. Então não existe uma, uma segurança. O que a gente pode trazer para a nossa vida é a confiança na vida, né? No processo de viver, no processo de viver, de fazer aquilo que deve ser feito por você, da melhor forma que você puder fazer e entregar o resultado, né? Entregar o resultado da ação. É isso que Krishna ensina para Arjuna, que é o Karma Yoga. Então, o quanto de segurança é necessário, né? Talvez a gente tenha que rasgar essa listinha ali que a gente fez, né? Das coisas que nos trazem segurança, né? Mas é importante a gente ter a consciência da onde a gente busca essa segurança para poder ter mais confiança na vida. E eu tenho visto muita gente, tá? Com ansiedade ou dificuldades, né, emocionais de se relacionar, ou com síndromes, né, de ansiedade, que a ansiedade ela vem porque aquilo que eu estou vendo ele se torna muito grande. Quando a gente não consegue olhar para o amanhã, a gente não consegue olhar para o hoje, hoje, né, a gente quer e dar os passinhos hoje e fazer o sadhana hoje. A gente não consegue. A gente fica olhando para o sadhya, para o objetivo, e às vezes o objetivo é muito grande. E daí a gente começa a dar uma agonia dentro da gente. Então pode perceber, na próxima vez que você estiver ansioso com alguma coisa, percebe se você não está lá na frente e olhando para uma coisa que é muito grande, né? E que daí se você volta para o presente e você toma os passos hoje, a ansiedade já melhora, o estado interno, né, dessa ansiedade já melhora. Então percebe, toda vez que você tiver com essa ansiedade, né, de voltar para o hoje e voltar para esses passos que você vai dar, né? Então, a gente vai tentar trocar esse arta por Shraddha, né? Essa segurança por uma confiança, né? E daí vai ficar, talvez fique um pouco mais leve, talvez essa lista, né, possa diminuir um pouco, porque senão não tem fim, né? Tem a questão da segurança. E depois, o segundo passo, né, o segundo passo da vida humana, né, do propósito da vida humana é kama, que é desejo, né? A gente tem até um livro muito conhecido que chama Kama Sutra, né? Que explica ali, é uma pessoa explicando sobre os prazeres da vida mesmo, né? E como obter prazeres da vida. É um livro que foi muito mal interpretado, na verdade, mas é um livro de etiquetas para você ter prazer, né?
Então, daí, por isso que falo de Tantra como se fosse somente o Kama Sutra, mas não é, né? O Tantra, o yoga tântrico é o yoga de meditação, é o Swami Satyananda, que a gente segue essa escola, é um tântrico, né? Mas, enfim, Kama é o prazer, né? É o desejo, né? E o grande problema, o problema não é ter desejo, tá? Todos nós temos desejo, a gente só levanta da cama porque a gente tem desejo, né? Porque a gente tem um objetivo, a gente tem um sadhya, né? O problema não é o desejo, o problema é como alcançar o desejo, como chegar lá, como que eu vou conseguir alcançar esse desejo. Porque muitas vezes a gente se vê tomado pelo desejo, totalmente tomado pelo desejo e ultrapassando os limites de Dharma, né? Ultrapassando os limites daquilo que é correto ser feito, né? Então, eu tenho o desejo de ser a melhor pessoa, a melhor da sala, por exemplo, né? Então, eu estou lá numa turma com muitas pessoas e eu tenho esse desejo de ser amada, na verdade, né? O maior desejo que a gente tem é de ser amado, de ser aceito, né? Não tem nenhum desejo maior do que esse, né? De ser amado, de ser aceito, e o primeiro, né? E o principal ser amado, ser aceito, é ser amado pela mãe, ser amado pelo pai, né? Que é todo o nosso universo. Tem até uma história de Ganesh que eu ouvi um professor lá em São Paulo, indiano, falando, o Sagar, quando eu fui fazer um kirtan lá com eles em São Paulo, e ele contou a história do Ganesh, que o Ganesh e o irmão dele tinham eles competiam muito, né? E daí e o Ganesh é mais gordinho, né? Assim, e o irmão dele era mais ativo, assim, e daí eles fizeram uma competição de dar uma volta no universo inteiro, no mundo inteiro, né? E daí o irmão dele correu, começou a correr e tal, e o Ganesh foi lá e deu uma volta, né, em volta da mãe e do pai, né? Então todo o universo está ali, né? Então ele ganhou a competição porque ele deu a volta em volta da mãe e do pai, né? Enquanto o irmão dele saiu correndo, né? E não chegou nunca mais, perdeu a competição, né? Porque realmente o nosso maior desejo é essa aceitação, né? Esse olhar da mãe e do pai. E beleza, é super válido, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente é adulto, né? E que tudo que aconteceu lá atrás a gente pode reverenciar e a gente pode também olhar para eles, né? De uma forma diferente, é, com um olhar adulto, né? E também quando a gente tem filho, a gente também percebe algumas coisas nesse sentido, né? Quando a gente olha, quando eu vi a minha mãe cuidando do meu filho, né? Assim, pegando ele no colo, a gente também aprende muitas coisas sobre isso aí e vê como é estar nesse lugar, né? Então, é, às vezes o desejo ele se torna tão grande que ele passa por cima do Dharma, né? E às vezes eu estou aqui, né, numa competição entre os meus amigos, então para eu ficar grande eu abaixo, eu diminuo o outro para eu ser grande. Tem duas formas de a gente crescer: ou a gente estuda, se desenvolve, amadurece, cresce, ou a gente coloca os outros para baixo, né? Então, a gente pode olhar nesse sentido de a gente amadurecer e crescer e perceber quais são os desejos que me levam para frente e lembrar de que a gente deve, esses desejos, não devem ultrapassar os valores, né? Tanto yamas e niyamas, e depois a gente também vai ver os valores. A gente vai ver os valores, e eu não sei, depois que a gente estudar os valores, a gente vai junto aqui decidindo o que vai vir pela frente, porque talvez depois dos valores, e vai entrar dentro dos valores também os comportamentos, né, a forma de ser dos devas, que são os deuses, e dos asuras, que são os demônios. Tá? Eu estou estudando isso agora e é muito interessante, porque todos os desejos que os devas e os asuras têm, nós
também temos, tá? E eu lembro que eu fiquei uma vez, fazendo uma semana de Vedanta, com a Glória Rieira, acho que foi a primeira ou a segunda semana de Vedanta, fui eu e o pai do Ravi, a gente era casado, e a Glória e um Swami que veio dar essa semana de Vedanta junto com ela, começaram a falar dessas características dos asuras, né, desses demônios, que tem um desejo muito grande, esse desejo ele ultrapassa os limites do Dharma totalmente, porque o que importa sou eu, porque eu que quero, né? E começava a falar de vários defeitos, assim, né? Várias dessas características do demônio. E eu comecei a me identificar com aquilo, pensava, meu Deus, eu também tenho isso. E assim, né? E internamente, né? A professora falando, eu ouvindo, mas ali dentro o negócio remoendo, né? Mexendo, porque vai mexendo na gente, que isso que é o legal, né? Que a gente vai se olhando, né? Voltando para dentro, se observando. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e eu tinha muito fogo no cabelo, isso faz, sei lá, uns 15 anos atrás, muito fogo no cabelo, que é essa urgência de aprender, né? E eu cheguei um dia no quarto, depois assim, era o quarto dia, e eles falando desse negócio dos demônios e todas as qualidades, essas coisas que os demônios tinham, os asuras, eu cheguei para ele e falei assim, ai, eu tô muito mal, porque ai, meu Deus, todas as coisas desses asuras eu tenho, todas essas coisas dentro de mim, e tal, aí dele olhou para mim assim, bem calmo, assim, tipo, "Ah, eu, eu não me identifico com essas coisas, eu não tenho essas coisas." E me veio um croda, croda é ódio, aí me veio um ódio dele, assim, como não? Né? Tipo assim, como não? Eu sei que você tem essas coisas também, né? Eu te conheço, a gente é casado há sei lá quanto tempo. Como que você não se identifica com essas coisas? Me deu um ódio, me veio aquele assura, veio, despertou dentro de mim, né? Então, olhar para os desejos, Artha, Kama, então nós e todos os seres da face da Terra, né? Tanto humanos, né? Animais racionais e irracionais, têm Artha, Kama, né? Segurança e prazer, todo mundo, esses são os dois primeiros propósitos. Tem que ter um mínimo disso, sabe? A gente tem que ter um mínimo disso para então conseguir viver propósito, né? Não tem como você viver propósito se você está com fome. Não tem, né? Assim, não tem como pensar em Dharma, em Moksha, em propósito de vida, em ser correto se você está com fome, se você não tem o mínimo, se você não tem o básico, né? Não tem como, tá? E, uma vez eu falando com o Ravi, falando de animais racionais e irracionais. Ele, não, mas o que que é isso? Eu disse, não, nós somos animais. Ele me olhou assim com uma estranheza, assim, nós somos animais? Assim, eu falei, nós somos animais, mas nós somos animais racionais. A gente pensa, a gente sente, né? A gente pode escolher, a gente tem livre-arbítrio, né? A gente tem poder da escolha. Aí eu falei assim, a Shanti, a nossa gata, se a gente apertar muito ela não tem escolha, ela vai dar uma mordida, vai dar uma arranhada. Ela não tem escolha, mas nós temos escolha, né? Ele ficou bem prestando atenção, né? E nós temos escolhas, isso a gente tem que perceber, e a gente tem escolha, e essa escolha, né, quando a gente fala de Dharma, esse propósito, né, que não é esse propósito que ficou, né, na moda, né, de uma profissão e tal, mas é assim, aquilo que deve ser feito para você, por você, o que que você veio fazer aqui, né? Qual que é o seu propósito de vida? Qual é o seu Dharma? E também tem o Dharma de fases da vida, né? Hoje eu cuido do Ravi, vai ter um determinado momento que o Ravi vai cuidar de mim, né? Ou hoje hoje eu e minha mãe a gente tem uma relação mais, né, equilibrada no sentido de que somos duas adultas e tal, mas logo em breve ela vai precisar da minha ajuda. Então o dever do filho é cuidar do pai, né? Assim como o dever do soldado é matar, né? Ir para a guerra
Esse é o dever dele, né? Então, a gente vai perceber que o Dharma, ele não é algo, e tudo que a gente vai estudar aqui não é algo assim que é assim, é certo ou errado. Não é tão simples assim, né? Como a gente gostaria que fosse. E como no começo a gente precisa, né? Quando vocês começam o curso de formação, a gente diz, não, olha, isso está certo, isso está errado, né? E depois a gente vai percebendo o sadhya. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Né? Então, a gente vai, depois de um tempo que a gente aprende as técnicas e tal, a gente vai aprendendo qual a natureza da técnica. Ah, essa técnica, ela faz isso, ou faz aquilo, então a gente pode escolher de acordo com a natureza. Ah, isso aqui vai acalmar, isso aqui vai relaxar, isso aqui vai ativar o sistema, isso aqui vai abrir os canais, isso aqui vai, né, mexer mais em determinada parte, em determinada glândula. Então, assim, a gente pode escolher melhor, né? Então, o Dharma é o assunto principal, né? Porque sem Dharma, a gente não consegue entrar nesse lugar de viver Shreyas, que é esse lugar que é, que é o que é melhor para mim, né, que é esse lugar de escolha e de paz, de tranquilidade, de autorrespeito, de dignidade, de valorização de si mesmo, né, de ser respeitado pelos outros e de respeitar também, né? Então, para chegar nesse Dharma, é importante o sadhya, o ter o olhar para esse lugar de o que eu vim fazer aqui, qual o meu propósito de vida, aonde que eu me expresso melhor na vida, né? Isso de certa forma, vai também fazer sentido junto com a tua profissão, né? O que que eu faço de bom? O que que eu, assim, e daí todo o yoga, tudo que a gente faz é para encontrar a nossa verdadeira natureza. Então, qual é a minha verdadeira natureza e como eu expresso essa verdadeira natureza? Eu vou colocar ali a palavra Shreyas, mas eu não sei se é assim exatamente que escreve, tá, Carol? Shreyas, mais ou menos isso, tá? Então, Dharma é o propósito, é o que a gente veio buscar, é também aquilo que é o que eu vim fazer aqui e é o meu dever, tá? E daí vem moksha, que é realmente esse lugar de Shreyas, né? Moksha é libertação. E daí, quando a gente pensa em libertação, é libertação dos samskaras, ou também às vezes chamados de vasanas, né? Que são, é como quando chove numa estrada de barro, quando chove, a água passa por ali e faz um veio. Quando chover de novo, passa por ali e faz um veio de novo. Então, são marcas e registros, né? Os samskaras ou vasanas. Vasana ou samskara é assim, quando eu coloco, é uma impressão, né? Então, eu pego esse livro e coloco um incenso dentro e fecho. Depois, eu tiro o incenso e eu abro o livro, eu tiro o incenso, mas eu abro o livro e aqui está essa essência do da impressão que o incenso teve ali, tá? Então, todos esses samskaras, eles vão tornando você quem você é. Então, eu tenho 50 anos aí de samskaras, né, de impressões. E esses samskaras, no nível causal, quando a gente fala de karma, ele já vem de outras vidas. Tá? Então, assim, o meu filho já chegou aqui com uma força tão grande que ele tinha 2 anos e meio, ele olhou para um viking e ele falou, é disso que eu gosto. Eu digo assim,
Oh my God, eu olhava aquele guri pequeno e ele sempre com uma espada na mão. A Fernanda conhece ele, né? Espada, fogo, faca. Ele saía correndo, abria o negócio, ele pegava uma faca, saiu o menino correndo com uma faca. Assim, perigosíssimo. Aí, assim, da onde que veio isso? Né? Então, a gente também tem esses samskaras, vem, né, que a gente chama de o corpo causal, né, que vem lá, essas impressões também vêm de antes de a gente nascer. Mas, se você não acredita nisso, não tem problema, você pode ficar só realmente com essa vida, né, cada um aí tem uma quantidade de anos, né, e viveu esses anos e tem samskara desde, né, imagina, o próprio nascimento já é um grande samskara, né, quem já viu um parto, viu que não é nada fácil nascer, que a gente já nasce, né, numa uma dificuldade enorme. Então, moksha, essa libertação, seria também essa libertação desses samskaras, né, desses condicionamentos, né, desses registros, tá? Que fazem com que a gente não consiga ser quem a gente é na essência, e daí a gente não consegue viver esse dharma, né? Assim, o que que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu maior propósito, né? Então, como que eu serviria, né? O dharma também tem assim, tipo, como que eu serviria e seria contribuição no universo em que eu vivo, né? E daí passa também pelo trabalho, aquilo que eu entrego, né? Também eu falo assim, às vezes a gente tentar viver de uma forma mais leve, pisando mais leve na terra, né? Sendo contribuição, não sendo só uma pessoa que retira, né? Um parasita, né? Mas como que eu poderia, de certa forma, retribuir, né? A vida me foi dada, né? Assim, eu realmente acho que aqui é, e daí quando a gente está alinhada com isso fica mais fácil, né? Fica mais prazeroso viver. Então esse moksha seria esse lugar, né, de libertação que vem através do autoconhecimento. E para o autoconhecimento precisa de uma coisa que se chama Antarkarana Shuddhi. Vou botar ali no chat para vocês. Antarkarana Shuddhi, que é a purificação interna, tá? A purificação interna, a purificação da mente, tá? A purificação das emoções, tá? Que vem através da prática, né? Da prática de asana, de meditação, de uma alimentação saudável, de relações saudáveis, né? De não triangular, né? De resolver as situações, não deixar muita coisa pendurada, né? De viver o hoje, né? De não deixar as coisas ficarem grandes demais e daí acaba me retirando de um centro e acaba fazendo com que eu volte lá para o Atacama. Então, para isso, né, para a gente conseguir, então, o sadhya dessa vida de yoga que a gente está vivendo seria realmente moksha, que é essa libertação, que é esse lugar de paz e tranquilidade, né? Esse lugar aonde eu consigo, no mundo, observar, ser, sem tanta necessidade de ter, né? Daí volta de novo para esse lugar de confiança, né? Então, o sadhya é o objetivo, vou colocar aqui para vocês. O sadhya é o objetivo, o sadhana somos nós, né? O sadhaka somos nós e o sadhana é aquilo que a gente faz. Então, o objetivo aqui do que a gente está fazendo seria realmente ter esse estudo continuado, né? E daí trazer reflexões e trazer perguntas, tá? Shreyas é essa tranquilidade, Shreyas seria o céu, praticamente, assim, né?
essa seria quase como se fosse aquilo que me preenche, plenitude. É. E o sadhaka, ele se torna siddhi, ele se torna o liberado, né? Aquele que tem libertação, que tem moksha. Então, quando a gente fala de moksha, a gente fala dessa libertação num nível muito profundo, né? De libertação dos samskaras, né? Das marcas de registros, e libertação desses dois primeiros, né? Do Artha Kama, né? Podendo viver uma vida com mais confiança. E agora eu posso abrir para vocês, quem quiser perguntar alguma coisa, a pergunta pode ser totalmente aberta, tá? Então, quando vocês estiverem na aula, enquanto o professor está falando, talvez se tiver alguma pergunta, você pode escrever e depois na hora vem. E o ensino, ele é assim, né? O professor fala, daí depois o aluno faz a pergunta, porque às vezes primeiro que quando o conhecimento védico, se o professor está falando, eu tenho todo, né, antes da aula, eu fiz um script aqui, então eu tenho toda uma coisa para falar, né, e daí, realmente, quando a gente está falando, às vezes vem outras coisas, né, abre-se um campo, parece que vem coisas que a gente nem planejou que ia falar, mas as coisas aparecem ali. E daí, se o aluno pergunta no meio, ele interrompe aquele fluxo mesmo. E, às vezes, a pergunta que ele vai fazer durante a própria aula já vai sendo respondida, tá? Então, eu vou abrir para perguntas, vamos ver. Esse é um momento muito... Camila, boa Sim, tarde. boa tarde. Eu gostaria de saber como é que a filosofia do Vedanta encara a ignorância da pessoa sobre si mesma. Porque a gente cansa de falar que a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento é fundamental para a nossa evolução e até para chegar perto do nosso Dharma, que eu acho que tem muita gente que nem chega perto do Dharma, né? Como é que o Vedanta vê isso, assim, essa, essa cegueira diante da própria existência da pessoa? Sim, e na verdade, Silvana, todo conhecimento, tudo que foi estudado, que foi escrito nos Vedas, que foi trazido para nós, e tudo que a gente está fazendo aqui, na verdade, é realmente para eliminar essa ignorância, que é a vidya, né? Então, a minha professora, ela tem um lugar, né, o Vidya Mandir, é a casa do conhecimento, né? Então, tudo que a gente faz, na verdade, ele tem como objetivo eliminar essa ignorância. Só que, assim, não se elimina essa ignorância de um dia para a noite, não é uma coisa que a gente aprende. Se a gente nasceu, e se a gente está aqui, e se as situações chegam até a gente, tem um objetivo atrás, né, desse conhecimento, assim, de te preparar para uma vida, de te ensinar alguma coisa a mais. Então, tudo que chega para a gente, e essa ignorância, quando a gente tem essa ignorância, e a gente não olha para dentro e não tem esse espaço, né? Porque aqui o que vocês estão fazendo é parar tudo que vocês estavam fazendo do mundo mundano, né? Tipo assim, para estudar um lance que vai te dar Shreyas, que vai te dar moksha, que vai te dar aquilo que você veio buscar, né? Que é viver uma vida satisfatória, né? Em que eu não preciso sofrer tanto porque eu tenho ou não tenho determinada coisa, ou porque alguma coisa aconteceu ou outra coisa não aconteceu, né? Então, para eliminar esses sofrimentos. Então, tudo, Silvana, que no yoga a gente está fazendo, que esse conhecimento védico traz, é para a eliminação dessa ignorância de mim mesmo, porque, assim, tá bom, hoje eu tô viva nesse corpo, mas semana passada eu fui no velório do meu tio e ele não estava mais lá. Para onde ele foi, né? Porque eu não sou o corpo. Se eu percebo o corpo,
Eu não sou o corpo, eu sou quem percebe. Se eu percebo os meus pensamentos, vocês estão aí, né? Pensando, gosto, não gosto, tal, certo, errado. Se eu não sou, se eu percebo o pensamento, eu não sou o pensamento. Então, o que que eu sou, meu Deus? Né? Eu sou consciência, né? Que na hora que eu não estiver mais aqui, né? A hora que o meu corpo cair, e para algum outro lugar eu vou. Né? Mas a gente não tem essa resposta, né? Para onde eu vou, né? Mas o que a gente percebe é que a gente não é, né? Não é o corpo. Só que é muita identificação, né? É muita ignorância. E é muita identificação. E daí são vários níveis, né? E às vezes tem momentos, sabe? Tem momentos que a gente está mais integrado, tem momentos que a gente está menos. Né? Eu fui fazer 50 anos agora, fiz 50 anos, eu entrei em crise total, assim, tipo, tô velha. Daí eu olhava que, ai, não tô gostando, vou fazer alguma coisa, tô velha, né? Ignorância total, né? Porque meu pai falava, se a gente não tivesse espelho, a gente não ia saber quantos anos tem, né? Porque dentro essa essência continua a mesma Camilinha de sempre, né? Então, o ponto fundamental de tudo que isso que a gente está fazendo é realmente a vidya, a não, o não conhecimento, a ignorância, né? Vendo como é bom perguntar? Aberto, pode ser para qualquer coisa, a gente tem aí mais 10 minutinhos. E vai ser um treino, né? Daqui a pouco, lá na frente, no satsang, não vai dar nem tempo de eu falar, que vocês vão ficar querendo perguntar. Hoje fica todo mundo quieto, né? Alguma dúvida sobre a aula, então, do que foi falado? Eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, que eu acho que é um dos nossos maiores treinamentos é quando acontecem as coisas difíceis, que você sempre fala, né? E agora que começa o yoga, porque quando tá tudo tranquilo, né, quando tá tudo acontecendo como a gente quer, é muito fácil a gente ser bem querido, lindo, maravilhoso, né? E quando alguma coisa vai contra o que a gente quer, ou alguma coisa não deu certo, ou a gente recebeu o resultado de alguma coisa errada que a gente mesmo fez, né? Como lidar com tudo isso, né? Eu acho que isso talvez seja um dos maiores desafios de tudo isso. E é bem aí, Fê, que está a questão da liberdade, né? É bem aí a questão que está a questão da liberdade. Então, assim, no final, a liberdade que eu quero é de ser feliz independente dos acontecimentos, né? Porque hoje eu tenho saúde, amanhã eu não sei. Eu, há 10 anos atrás, tive câncer, né? Tipo, e é um negócio assim, tipo, apareceu umas bolotas aqui, daí vai no médico, faz um exame, daqui a pouco você senta numa cadeira e a pessoa fala, ah, você está com câncer, vai ter que fazer um tratamento assim, assim, assado, tem 80% de chance de vida, oh, que legal, né? 80%, ah, massa, né? Você não sabe o que vai acontecer, e sabe? E daí, assim, e aí? Daí não se vive mais, né? Como que você faz? Esse foi um dos meus grandes, assim, tipo, vamos ver se esses 20 anos de yoga aí fizeram a diferença ou não na tua existência. E a liberdade é essa, né? Eu escolhi os 80%. Eu foquei só nos 80%. Eu nem olhei para os 20%, entendeu? E eu tenho pessoas que fizeram tratamento na mesma época que eu que morreram. Entendeu? Assim, vai saber os mistérios da vida, né? E vai saber se não era a coisa exata que deveria acontecer comigo naquele exato momento. Claro que eu não queria, que não é legal, a gente não deseja isso para ninguém. É muito louco se você está num momento assim, você pode odiar uma pessoa, mas você não quer que ela tenha câncer, entendeu? Tipo assim, sabe assim, você não quer isso para ninguém, sabe? E assim, e vai saber se não era isso que tinha que acontecer,
né? Que aquilo que aconteceu me trouxe para lugares tão importantes, né? Tão melhores dentro de mim. Então, a grande liberdade é essa mesmo, né? Porque, assim, hoje tá bom, amanhã a gente não sabe. E tem que ter a confiança, confiança no processo da vida, né? De que às vezes as coisas acontecem, tipo, puta, parece que foi a pior coisa que aconteceu, mas quando a gente vai tendo uma maturidade, vai olhando para essa linha da vida, né, e vai vendo o que que aconteceu, assim, você não estaria nesse lugar onde está, não fosse aqueles acontecimentos, né? E é horrível, porque, sabe, dá aquele, uma revolta, né? E é difícil, e tem coisas que são realmente difíceis, né? E essas dificuldades vêm pelos próprios valores que a gente tem, sabe? Por isso que eu quero estudar os valores, sabe? A gente vai estudar aqui o valor dos valores, né? Esse aqui, se não me engano, esse aqui é a edição antiga, né? E a gente vai estudar esses valores porque tá ali, sabe? Assim, e daí a gente precisa, o que que a gente precisa fazer? Antarkarana Shuddhi, né? Purificar o nosso sistema, poder estar mais apto para ver as coisas, né? Porque a gente está muito impregnado de uma cultura de Hatha e Kama, segurança e prazer. Então, a gente tem que olhar para a segurança e prazer, e o que que é necessário, né? Da onde que vem o teu prazer? Da onde que vem a tua segurança, né? E daí, a partir daí, daí mesmo vem essa liberdade, né? De ser livre é não ser subjugado pelas coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, a minha felicidade depende se a pessoa fala que eu sou bonita. Minha felicidade, ela não pode estar pendurada em objetos. Objetos são coisas, são emoções, são pessoas. A minha felicidade não pode estar pendurada, mas tá. Droga, né? Então é um exercício mesmo. Fala, Mai. Oi, boa tarde. Paz. Ô, prof, esses dias eu estava fazendo a minha prática pessoal, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, aham. E aí a professora falou algo, o último suspiro, e isso bate forte muito em mim, assim. Ela falou, não sei o que é o último suspiro, porque eu estava com meu pai no último suspiro dele. E aí isso é uma memória que aí já me deu vontade de chorar, porque quando toca nesse assunto. E aí eu dizia para mim mesma, tá, isso é a minha mente, isso é a minha mente, eu não sou o meu pensamento, eu não sou a minha mente, e aí eu não queria. E por mais que na teoria seja lindo, né, assim, eu entendo que eu não sou a minha mente, eu entendo que eu não sou o meu pensamento, só que dividir isso é difícil, né? E aí eu caí num choro, e aí chorei a prática inteira, e chorei, beleza. Depois passou, né? Depois deu tudo certo, aliviei. Hoje eu tenho uma dor, né? É uma dor, mas eu não vivo em sofrimento por conta disso, né? Mas o que eu quero dizer assim é que é muito difícil a gente dividir, né? Esse lugar de eu sei que eu não sou a minha mente, eu sei que eu não sou o meu pensamento, mas quando ele vem, como é difícil controlar. E aí, se eu soubesse controlar, será que eu choraria ou não? Como é que faz, né? E em toda aula que eu dou, eu falo: você não é seu pensamento, você não é a sua mente. Mas é difícil sair desse lugar, né? Sim. E tudo bem também, sabe, Mai? A gente tem que chorar, a gente tem que rir, e tudo bem, a gente pode usufruir da vida, né, indo para esses lugares, mas a gente tem que tomar cuidado com os extremos, sabe? Tudo bem, assim, tudo bem ficar triste, tudo bem ficar eufórico, né? Essa é a natureza, é um movimento que acontece. E a gente fica triste mesmo quando perde alguém, né? Fica uma saudade eterna de momentos, de coisas que aconteceram. É normal. E a gente, daí, assim, como que a gente pode trazer, voltar para esse caminho do meio, né? Como é que a gente pode, tipo, estar triste porque isso aconteceu, mas isso não tomar conta da tua vida e você entrar numa depressão profunda, né? Então, para isso, precisa ter consciência, porque assim, você está triste porque esse determinado fato aconteceu, né? Então, a gente poder ser um pouco mais como que falam, né, que os homens, eles abrem uma caixa e fecham, as mulheres abrem um monte de caixa. Não, a gente poder
ah, tá, aqui eu tô triste por causa disso, né? Mas isso não impede que eu seja feliz, né? Que eu seja feliz em outros aspectos. Então, eu acho que as pessoas estão muito num mimimi de que, sabe, assim, pegam uma coisa, se abraça naquela tristeza e vai, daí tô com depressão, daí eu quero um medicamento, daí, sabe? Todo mundo fica triste, todo mundo fica alegre, mas essa tristeza e essa alegria não pode nos prender, né? Esse que é o fato, não pode nos aprisionar, né? O caminho de liberdade, de moksha, é isso, assim, beleza, claro, poxa, muito triste, né? Perder alguém, ou muito triste perder um monte de dinheiro, ou muito triste. Eu lembro uma vez que eu ia comprar um terreno, e daí o pai do Ravi fez uma negociação lá, quis apertar a compradora, era uma pessoa bem simples assim, e daí ela já, tipo, agora eu não vou mais vender nada, não sei o quê, ficou brava, não sei o quê. E eu perdi o negócio, e eu fiquei tão triste, eu comecei a chorar, e daqui a pouco eu comecei a chorar, eu comecei a chorar não por causa do terreno, eu comecei a chorar pela minha própria ignorância, assim, tipo, como é que pode eu ter estudado tanto tempo e tô chorando aqui porque eu não consegui comprar um terreno? Né? Tipo assim, boy, tipo assim, não é legítimo esse meu sofrimento. Eu tava triste porque eu, entendeu? Que eu rodei na prova. Daí eu cheguei até a conversar com a Glória sobre isso, né? Ela assim, não, Camila, tudo bem. Ainda bem que você se deu conta disso, né? Da próxima vez você sofre menos. Né? Aqui a Patrícia perguntou quando não sabemos o nosso propósito. Então, esse é o grande lance, Patrícia. É a autoobservação, é o autoconhecimento mesmo, sabe? É esse que é o estudo, né? Porque quando a gente está vivendo o nosso propósito, quando a gente está ali, né, no Dharma, é mais fácil entrar nesse lugar de liberdade, né? De você poder ser mais quem você é, você poder expressar mais quem você é. Só que é um trabalho mesmo, né? Porque são muitos samskaras, muitos registros, né? Tudo que tua mãe e teu pai falaram, tudo que você viveu na escola, a faculdade que você fez, as suas experiências, os teus relacionamentos, né? Tudo que você viveu tá aí por debaixo da tua pele, né? Mas assim, ir mais lá para dentro, por debaixo da pele, né? No teu âmago, o que que é que tem? Então é como se a gente estivesse tentando se despir desses samskaras para conseguir encontrar esse propósito. O fato é que não, o propósito não é uma coisa assim tão fenomenal quanto a gente acha, sabe? E a felicidade também não está num lugar cheio de segurança e prazer, entende? Assim, o que a gente está buscando aqui é como se a gente estivesse com um óculos em cima da cabeça, procurando óculos. Tá? Esse é o nosso trabalho. E é muito difícil. Sabe quando você está com, né, ou, sei lá, a chave está no bolso e você está procurando a chave por todos os lugares e a chave está junto com você. E é isso, a chave está dentro da gente. Né? E é através de um entendimento. Só que para ter esse entendimento, precisa de Antakarana Shuddhi, que é essa purificação. É como assim, não, isso não é, 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 isso não é. Não é isso que me faz feliz, não é isso que vai fazer, não é isso, não é isso, não é isso. Tem até um mantra, né, Shivoham, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou consciência pura. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou os meus sentidos, eu sou pura consciência. Esse mantra é maravilhoso. Depois, a Ângela pode me lembrar, eu tento passar uma versão desse mantra para eles, que é muito lindo. Tá bom? E calma, você é bem nova, tá? Ainda tem tempo. Quando percebermos sem presença, estamos mais na segurança do que no prazer. Ana Paula, você quer fazer essa pergunta? Aí depois a gente encerra, tá? Sim, a Tal me falou, a gente também idealiza demais o propósito, né? Como se tivesse sido assim, tipo, não, se eu não fizer tal, tá bem, Andressa. Ana Paula, você quer fazer esse. Não sei se a Ana Paula está aí ainda, fazer essa pergunta? Eu não entendi muito bem ali. Colocou aqui. E muitas vezes ficamos circulando entre segurança e prazer, quando percebemos sem presença, estamos mais na segurança do que no prazer ou vice-versa. Sim, a gente fica, né, nesses lugares, porque dá uma certa felicidade, né?
a gente satisfazer os desejos, dá uma certa felicidade, né? E tudo bem, e beleza a gente ficar feliz, porque conquistou as coisas, né? Mas não, daí a gente vai perceber assim também, sabe? É, muito legal a gente ficar feliz, mas calma também, não é isso. Eu saber que não é isso que vai trazer a felicidade, né? Porque daí quando eu perco também tá tudo bem, né? Então tá tudo bem. Mas essa coisa, né, da segurança e do prazer né, desse ragas e dveshas também, né, que são os gostos e as aversões, de a gente ficar mais no meio dessas duas coisas, não assim tanto que eu gosto e tanto que eu não gosto, também é muito difícil. Quando a gente vai estudando isso aqui é tentar achar o óculos que está em cima da cabeça, e é como se assim, a gente começa a estudar e a gente fala assim, pronto, agora eu encontrei. Agora, isso que o professor está falando, esse conhecimento, ele faz sentido para mim, então agora eu encontrei. Então eu quero entender tudo agora. Só que é mais ou menos como se você tivesse ganhado um bilhete da loteria, mas você não tem dinheiro para ir buscar o prêmio, porque o prêmio foi lá no Alasca. Então, assim, tipo, é uma coisa que quase a gente quer pegar, mas não consegue, né? E isso dá uma agonia na gente. E tá tudo bem, é isso mesmo, vai mexer, tá? Então, eu gostaria que vocês, durante essa quinzena aí, pensassem, né? Refletissem, contemplassem a questão de Artha, Kama, Dharma, Moksha, que a gente falou aqui, e perceber assim, qual que é o teu sadhya diário, né? Qual que é o teu sadhya? Qual que é o teu objetivo? Para daí desenvolver um sadhana, né? Para alcançar o objetivo. Sadhana é aquilo que vai direto no alvo, né? Então daí eu vou na direção daquilo que eu quero aprender. Qual que é o meu objetivo? Porque quando a gente tem o objetivo como moksha, dharma, moksha, quando a gente tem isso, né, depois que a gente já tem comida na mesa, a gente tem saúde, a gente tem um determinado, né, prazer em relação às coisas, e a gente tem o tempo para estudar essas questões, quando a gente tem isso, daí a gente pode olhar para a nossa vida e fazer escolhas, né? E toda escolha que eu faço vai na direção de Dharma e Moksha. Esse que é o lance. Toda escolha que eu faço vai na direção de Dharma e Moksha. Pode até não ir. E daí eu recebo os resultados das minhas ações, né? Porque um dia eu tive um relacionamento e eu menti uma vez. E daí nunca mais aquela marca ficou para trás, né? Então, é resultado da minha ação. Mas beleza, né? Daí tudo bem. Uma mentira que eu tenha falado não me faz uma mentirosa, concorda? Então, um erro que alguém tenha feito com você não faz aquela pessoa o erro. Tá? Então, acho que hoje é isso. Na semana que vem, na outra aula, a gente vai entrar nos valores. E a gente vai cantar esse mantra final. Daí também vocês vão aprendendo mais um mantra aí. O mantra da paz. Que haja felicidade para todas as pessoas, que os governantes governem o mundo no caminho da justiça, que haja sempre o bem para os sábios e para os animais. Eu acho muito lindo porque pensa realmente, né, em tudo, assim, coloca sempre todos que estão incluídos, que todos os seres sejam felizes. Om Swasti Prajabhyaha Paripalyentam Nyayena Margena Mahimahishaha Go Brahmanebhyaha Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Espero que hoje comece uma linda jornada para todos nós, né? Que a gente possa seguir junto por muito tempo. Chamem seus amigos, seus colegas, ajudem a trazer mais gente para a Sangha, né? Porque
esse conhecimento ele é muito valioso mesmo. Não só para nós, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Quando a gente consegue se entender, se melhorar, né? Se lapidar, se polir, né? Através do estudo e da vivência desse estudo, da vivência na prática mesmo, a gente está contribuindo, a gente está vivendo o nosso propósito. Fala, Carol. Boa tarde a todas. Camila, obrigada pela aula. Não, Camila, só para dizer sempre, né, o quanto é prazeroso te ouvir e o quanto faz sentido você ter satsanga pela forma como você transmite o conhecimento. Você é muito sábia, você é muito maravilhosa, assim. Shreya, eu procurei enquanto a gente estava estudando, um nome feminino que é aquela que está até cheia de dúvida. Quem traz riqueza favorável. Você é uma Shreya, Camila, você traz riqueza favorável. Obrigada, colegas, pela companhia. Obrigada. Uma linda quinzena para vocês. A gente pode se comunicar ali pelo WhatsApp, tá bom? Entrem todos no grupo. Obrigada para toda a minha equipe que está presente e obrigada a todos vocês. Vamos trazer mais gente para o Satsanga. Namastê.